Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem. Viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Olá, está no ar o programa Conexão Moderna, conectando corpo, mente e essência. Esse é um programa voltado ao desenvolvimento pessoal e ao empoderamento do ser. Nesse programa teremos 4 quadros distintos. A essência do sucesso, que conforme a programação neurolinguística, ou a PNL, como é popularmente conhecida, que é o estudo da excelência. Então, ela diz que, para todo resultado bem-sucedido, existe uma estratégia mental por trás disso. E essa estratégia mental ela pode ser modelada. O outro quadro que nós teremos aqui é o Conexão Ser. Do que trata esse quadro? Trata da qualidade dos relacionamentos e também da comunicação. Como que você pode articular isso tudo para melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Depois teremos o quadro que é Assumindo a Liderança de Si. Isso mesmo, toda liderança começa pela liderança de si. E o que seria liderar a si mesmo? Seria você promover o autoconhecimento, você melhorar a qualidade dos seus comportamentos, seria você entender como você funciona. E na medida em que você entende como você funciona, você passa a entender melhor também como os outros funcionam. E por fim teremos o quadro Sua Saúde, Seu Tesouro. Como assim sua saúde, seu tesouro? É isso mesmo. Por mais bem-sucedido que você seja, por mais riquezas que você tenha, por mais felicidade nos relacionamentos que você já possa usufruir nesse momento, se você não tiver uma saúde sólida e forte, como que você vai poder usufruir disso tudo? Então, diante disso, a gente também falará sobre saúde, porque corpo e mente formam um sistema. Na medida em que você cuida do corpo, a sua mente também se equilibra. Olá, estamos aqui hoje com o programa Conexão Moderna, conectando corpo, mente e essência. E hoje, participando do nosso quadro Saúde, Sua Saúde, Seu Tesouro, temos como convidada a Andréa Ranke. Andréa Ranke, que é farmacêutica, especialista em saúde quântica e também em iridologia. Andréa, quero agradecer hoje a sua presença aqui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer esse tema relevante e eu espero contribuir, né, para o programa e todos que estão assistindo. Isso, então a Andréa hoje vai falar com a gente, o tema da nossa conversa é como as emoções impactam a sua saúde. Então, Andréa, fala um pouquinho pra gente como é que você vivencia isso no seu dia a dia. Então, um autor que eu gosto bastante, que é um médico, né, indiano, ele sempre fala que o ser humano é o único ser vivo que consegue mudar a sua biologia pelas emoções, pelos pensamentos e sentimentos, né? E no mundo moderno isso está muito claro, que as emoções, elas ditam a resposta do nosso corpo. A ciência prova isso, diversos estudos estão à disposição, né? E no dia a dia a gente vivencia isso. Na verdade, todo sentimento, ele emite uma corrente que passa pelo nosso centro nervoso, pelos neurônios e estimula a liberação de neuropeptídeos. O que são esses neuropeptídeos? São substâncias que vão causar alterações no nosso corpo, né? Trazer estímulos para os nossos órgãos, bons ou ruins, dependendo das emoções que levaram essa produção. Então, deixa eu ver se eu entendi, André. Você quer dizer então que na medida em que a gente vai se permitindo ter determinados sentimentos, esses sentimentos impactam no nosso corpo de modo que eles acabam produzindo substâncias? Isso, exatamente. Eu posso ter sentimentos ruins, como raiva, medo, que eu vou ter uma vibração, isso é medido em Hertz. Se a gente for para um laboratório, a gente mede isso com equipamentos, a corrente elétrica é igual de uma lâmpada. Então, por exemplo, o medo, a raiva é 6,5 Hertz.
né? O amor são 100 Hz, então quanto menor é mais denso, mais destrutivo, quanto maior ele é mais sutil e medicamentoso, diríamos assim. Trata, faz bem para o nosso corpo. Então, a questão é a intensidade e o quanto eu vivencio isso, né? Então, quer dizer, eu vou ter um sentimento de ódio, já vou desenvolver uma doença? Não. A gente é ser humano, vivenciamos emoções, inclusive é importante manifestar, colocar para fora, né? E ter aquele momento. Mas o quanto eu vivo isso? Qual a intensidade, né, que isso me traz? Né? E Andréia, como que no seu dia a dia você percebe que as pessoas chegam até você e que você identifica que aquilo que elas estão trazendo tem a ver com as emoções que elas estão vivendo? Que tipo de casos você vivencia? Então, é importante saber que os estudos provam que se eu vivenciei uma situação, vou dar um exemplo aqui de traição, por exemplo, e eu nutri alguns sentimentos no momento, emiti uma corrente elétrica, vamos supor, ódio ou decepção, emitiu os neuropeptídeos e causou algumas reações naquele momento, aperto no peito, algumas pessoas dor no estômago, uma cólica, vertigens, né, problemas de pele. As pessoas têm órgãos de choque, tem a ver com os órgãos frágeis que a gente falou. Então, esses sentimentos vão reagir em algum local do corpo. Se eu trabalho esses sentimentos, né, no dia de amanhã ele está mais ameno, eu procuro ajuda quando é muito forte, vai melhorando, tem vários tipos de ajuda. O problema é quando a pessoa, às vezes inconsciente, não percebe que todos os dias, algumas vezes por dia, ela revive a situação. Então, me surgiu uma dúvida aqui, André. Então, essa questão, muitas vezes, que eles trazem que é porque geneticamente ele tem a probabilidade. Mas se ele não tiver a emoção compatível com aquela probabilidade, então ele não desenvolve aquela doença que, teoricamente, geneticamente... Uma boa pergunta. Na verdade, primeiro veio a genética e aí descobriram o código genético, foi estudar e a surpresa que não tinha tantas variáveis, né? E a pergunta ficou, né? Por que somos tão diferentes? Alguns desenvolvem certas doenças, outras não. Então veio a epigenética. O que é a epigenética? É o que vem depois. Quer dizer o quê? Eu tenho uma predisposição a ter um tumor de mama, digamos. Porém, o nosso corpo tem mecanismos de silenciar esses genes. Quando que esse mecanismo não funciona? Quando eu intoxico o meu corpo. E como que eu intoxico o meu corpo? Alimentar, né? Os produtos industrializados, agrotóxico e várias outras coisas, né? Poluição. Porém, os sentimentos também. Os sentimentos negativos, eles roubam elétrons, o que formam radicais livres. E radicais livres vão mexer nesse nosso sistema de defesa. Então eu poderia dizer que dentro dessas infinitas possibilidades aí de intoxicação, a emoção, teoricamente, nos intoxica quando ela produz aquelas substâncias? Sim. Inclusive, no último congresso que eu estive, vários estudos, né, de centros conceituados mostrou o quê? Pessoas com uma vida extremamente saudável, né, porém emocionalmente perturbadas, acompanhadas por períodos longos. Fizeram exames bioquímicos. Pessoas com uma vida um pouquinho desregrada, porém emocionalmente controladas, buscavam dança, música, oração, várias atividades, estavam emocionalmente controladas, nutriam sentimentos bons. Os resultados dos exames bioquímicos desse grupo foi muito melhor do que do outro. Olha que interessante. E eu não digo aqui que não devemos cuidar da alimentação, não fazer exercício físico, não. Uma coisa está ligada na outra. O que eu digo é que hoje a ciência prova que é muito claro, as emoções são a base, né, do nosso corpo. Por quê? Nós somos 99, alguma coisa energia. Então somos regidos por energia e sentimentos são energia. Por isso que essa linha, essa abordagem da saúde quântica ou esses quânticos na saúde, eles fazem tanta diferença? Por conta dessa questão de sermos tanta energia assim? Sim. Na verdade, a física quântica surgiu dessa forma, explicando coisas que chegavam a um ponto eram inexplicáveis, né? E essa energia que rege o nosso corpo e os sentimentos, né, são vibrações.
né, que comandam todo o corpo, todas as reações, é o início de tudo. E a física quântica, ela faz esse equilíbrio de diversas formas, com florais quânticos, em gotinhas, com reiki, por exemplo, a própria música, tudo que tem vibrações positivas, elas vão ajudar a equilibrar o nosso corpo. No caso das frequências, né, em produtos, elas são muitas vezes frequência de um órgão ou de uma planta. Que interessante, né? Para trabalhar e equilibrar. Eu estava outro dia me questionando, perguntando da seguinte forma: é tão fácil para uma pessoa estar lá na China, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu pego um celular, ligo, sem nenhuma conexão de fios, apenas através das ondas, a gente fazer essa conexão. Então, para isso, para a gente acreditar e aceitar isso é muito fácil. E eu acredito verdadeiramente que esse impacto, essa forma de onda, esse movimento todo, ele também é muito útil e poderoso na saúde, né? A questão aí da saúde quântica. Mas, André, voltando ali ao nosso tema, qual é a boa notícia para o nosso pessoal lá de casa? Como que eles podem começar, então, a se dedicar, a mudar essas questões emocionais, para que eles possam estabelecer uma saúde mais forte, vamos dizer assim? A boa notícia é que a resposta está em nós, né? Então, eu posso mudar o meu presente e, consequentemente, o meu futuro. Eu preciso dar atenção ao que eu vivencio, ao meu corpo, ao que eu sinto, às mudanças, né? Então, com isso você quer dizer a gente estar mais consciente? Sim. Mais ligado? Ou melhor, seria assim, ó, eu me permitir tirar a atenção do mundo fora e focar mais em mim? Seria isso? Eu, inclusive, não cheguei a te responder antes, o que aparece pra gente? Aparece no dia a dia, na área da saúde, pessoas, por exemplo, perderam um ente querido, excesso de tristeza, e não trabalham, não aceitam, acham que é normal, mas é uma tristeza excessiva, que tira ela da rotina, que faz ela pensar a todo momento naquilo. Qual é o órgão que normalmente sofre com tristeza? O pulmão. Pneumonias que não consegue tratar de uma hora para outra, né? E assim, o ódio, o fígado sofre muito. Então, eu preciso me perceber. Isso é boa notícia, a gente consegue trabalhar. Com base nessa sua observação, nessa sua colocação, me veio a questão de pneumonia em crianças. Então, essa criança também estaria passando por um processo de tristeza? A gente tem duas questões numa criança. O sistema imune dela, né? Então ela pode estar com o sistema imune deficiente e ela ter contato com um agente que causou a pneumonia. Só que esse sistema imune, maioria das vezes, está relacionado com a questão emocional. Então não foi diretamente uma tristeza que causou a pneumonia, e sim ela que fez o sistema imune ficar ineficiente. Né? Ela pode ter o sistema imune ineficiente ainda por ser muito pequena, ainda está criando anticorpos. Então são várias situações. Eu preciso olhar para aquele paciente e entender o histórico dele antes dele aparecer na minha frente, para poder trabalhar melhor. E vale também considerar muitas vezes, no caso da criança, a forma como esses pais estão vivendo? Vale. Que de repente, se esses pais vivem numa turbulência familiar, enfim, isso pode impactar diretamente na saúde dessa criança? Dúvida. E essa questão do trabalho multidisciplinar. Quando alguém procura ajuda de um profissional da área da saúde independente, um médico, psicólogo, farmacêutico, o que for, eu preciso entender o contexto. Como essa criança nasceu, como ela viveu até agora, como ela se alimenta, quais são os fatores que podem estar interferindo, porque pode um sozinho talvez não cause, mas dois em conjunto. E aí, eu tô vendo histórico de muita briga, teve separação, às vezes o pai diz que vai ou a mãe não vai. Como que ela tá vendo isso tudo? Será que um colega meu, se atender, não vai dar um suporte, a gente vai diminuir as reincidivas? Porque no momento da crise precisa entrar com a medicina tradicional, porque eu preciso salvar a vida dessa pessoa, né? Mas o que eu vou trabalhar para daqui 3 semanas ela não ter o mesmo problema, que é o que a gente vê muito, né? É só alimentar, na grande maioria das vezes tem um emocional, um conjunto, um sentimento, até mesmo o sentimento às vezes de não se dar um tempo para trabalhar a sua saúde, para se alimentar direito. A questão da emoção, para se conscientizar, então a emoção não é só pensamentos negativos, né?
em si, nutrir um sentimento contra alguém, mas contra si próprio, não se permitir. E você falou antes sobre uma questão do sentir o amor, que o amor tem uma vibração bem elevada. De que forma que a gente pode fomentar isso no dia a dia, viver esse amor? Como que a gente pode trabalhar? Amor é o que eu tenho, e a gente até conversou antes sobre gratidão, né? Então a gratidão é amor. A gratidão, quando eu tenho gratidão por aquilo que eu tenho, muitas vezes a gente foca naquilo que eu não tenho, naquilo que eu vivenciei de ruim, mas o de bom, a balança é muito maior e eu não foco naquilo. E o universo vai me dar aquilo que eu foco, porque somos energia, estamos conectados ao universo, né? E a gratidão é nutrir o amor pelo aquilo que eu tenho, né? E tá começando esse movimento de tratamento. Então, André, quando, por exemplo, o avô está em casa e que ele recebe a visita dos netos. E aí, nesse momento, ele consegue, então, ele manifesta aquele amor pelos netos. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Agora é recente, são 2 estudos, né, que provam que as crianças, quando são criadas junto com avós, são mais saudáveis e mais felizes, e os avós que ajudam a cuidar dos netos também são mais saudáveis. Que interessante. Muitas vezes a gente, para não querer incomodar os avós, a gente acaba não levando os netos, quando na verdade o fato de a gente levá-los para que o avô possa brincar ou estar com essa criança, ele também acaba sendo beneficiado em relação à saúde? A gente sempre tem que ter a questão do bom senso, tudo tem um limite, porque o idoso, por exemplo, ele tem um limite físico, mas apesar de às vezes ele demonstrar um certo estresse, uma irritabilidade, é algo que não mexe lá a nível celular, de alteração ruim. É mais físico, né? É um cansaço físico. Mas o amor que ele nutre por aquela criança, o cuidado e a questão de se sentir útil é muito maior e é medicamentoso. Então, às vezes, um quadro patológico que já está instalado ali por outras questões, melhora ou pelo menos não evolui. Isso é muito claro no dia a dia. Que bacana, é bem importante a gente saber sobre esses detalhes. E agora, Andréia, para a gente fechar o nosso papo de hoje, compartilha com o pessoal lá de casa 3 dicas práticas que eles podem então já começar a implementar para começar essa mudança de emoção e com isso começar a estabelecer uma saúde mais forte. Como é que eles podem começar então? Bom, dicas seriam várias, né? Mas eu acho que vou elencar 3 que me vêm agora, é muito importante. Precisamos nos permitir pensar no que nos dá prazer e pelo menos uma vez por semana realizar. Às vezes atividades simples, colocamos de lado porque a sociedade dá aqui uma viagem uma vez ao ano para ir para a Europa e tal, às vezes cansa mais, estressa, é bom, mas precisa ter uma constância, você não consegue viajar toda semana. Então coisas pequenas, escutar uma música, ler um livro, botar o pé na areia, sentar com os filhos e brincar, rápido, dá tempo, mas precisamos nos permitir. Muitas vezes a gente não se permite isso, acha que não pode, tem que fazer 1001 coisas e isso trata. Esse momento pode apagar várias coisas da semana. Né? Interessante. A gratidão que a gente já falou, trabalhar o que eu tenho de bom, né? E agradecer, e aí a gente começa a enxergar diferente, né? E com a gratidão a gente começa a mudança em nós. Quando a gente muda, o outro que está do nosso lado começa a ser influenciado com essa mudança. E se não for o tempo dele, tem esse risco da pessoa se afastar, mas na maioria das vezes não. Mas isso acontece nas amizades também, né? Na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai se trabalhando, vai se conhecendo e vai manifestando comportamentos diferentes, a gente corre o risco, sim, de perder afinidade com determinadas pessoas. Mas tem uma boa notícia, na medida em que algumas pessoas vão saindo, a gente também vai atraindo novas pessoas. Isso que é bacana, porque aí pessoas que vão vir para sua vida, elas estão mais ligadas, mais alinhadas com essa nova energia, essa nova frequência que você está emitindo. Então, recapitulando, primeiro ponto seria se permitir ter mais momentos de prazer, é isso? Segundo ponto, praticar mais a gratidão, porque a gratidão eleva o nosso sentimento de satisfação e até mesmo sentimento de plenitude, é isso? E o terceiro ponto, o que a gente pode trazer como dica? O terceiro ponto é ouvir o corpo. Né? O nosso corpo, ele nos avisa antes mesmo de ter um sintoma físico. Como que a gente pode ouvir o corpo? É parar, respirar. Algumas pessoas já têm o hábito da meditação.
ajuda bastante, né? Mas é se conectar, se permitir novamente, mas o corpo avisa. Inclusive, tem pessoas que quando começam a praticar isso, de olhar para algum alimento, já sabe que ele é dissonante, mesmo sendo um alimento saudável, mas para mim, eu já olho para ele, eu sei, não vai cair bem. E se insiste, tem as consequências. Mas a gente sente, tem algo errado. Eu sempre tive ânimo para fazer tal atividade. Eu nunca tive dor aqui, né? É uma dor que vai e vem, faço exames, não deu nada, mas tem algo errado. Nós nos conhecemos melhor do que ninguém. E o ser humano é uma máquina perfeita. Deus criou a gente perfeito. Na verdade, nós que atrapalhamos as coisas no meio do caminho. Então, se a gente começar a prestar atenção, podemos buscar ajuda. Muito bem. Então, para quem quiser fazer uma avaliação com a Andréia na linha da saúde quântica ou da iridologia, vai aparecer aí na telinha o telefone dela embaixo. E Andréia, nosso muito obrigado pela sua presença hoje. Tenho certeza que as informações que você trouxe aqui para a gente são de muito valiosas. E a gente te quer aqui de novo num outro momento. Muito obrigada. Agradeço a confiança e deixo o recado que sempre é tempo para começar hoje, né? Só precisa querer. Nós vamos agora para um break. Fique ligado que após o intervalo nós estaremos aqui com o coach Douglas Gripa, que é coach integral sistêmico, especialista em inteligência emocional e comportamentos. Então até já! Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, voltamos e agora estamos aqui com o nosso convidado Douglas Gripa, que vai falar sobre relacionamentos dentro do nosso quadro Conexão Ser. Prazer estar aqui. A Silvana, que foi no início da minha carreira uma das mentoras, uma das influências que incentivou eu a buscar essa profissão maravilhosa que é coaching integral sistêmico e desenvolvimento humano. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu aceite, porque o Douglas ele tem informações valiosas, ele tem muitas coisas boas para compartilhar aqui com a gente hoje, né, Douglas? E o tema do nosso papo hoje é como construir relacionamentos saudáveis. Mas antes disso, Douglas, eu gostaria que tu trouxesse assim cases ou situações que você já vivenciou, que você percebe e que estão relacionados a essa questão. Então, Silvana, como filho, como pai, eu hoje senti a necessidade de buscar esse conhecimento para aplicar para as pessoas que têm problemas de família, como pai, como esposa, como filho. Na situação, em caso profissional, sabemos que o relacionamento está ligado diretamente ao sucesso pessoal, profissional e dentro da família, e ligado também a doenças. Falar de relacionamentos sem falar de vícios emocionais de comunicação, pois então, toda dor que um pai tem, uma mãe tem, casos de problemas de comunicação, está ligado a um vício emocional. Ou seja, a mãe que vive hoje, ela não cresce com um manual, ela aprende com os erros. Tá, explica pra gente melhor o que seria esse vício emocional. Então, Silvana, tudo que eu comunico, penso, sinto, que ao longo do tempo me traz dor.
esse filho, esse pai, essa mãe, ele teve um impacto emocional na infância, provavelmente dos próprios pais, né, que também foram vítimas, supostamente. Então, esse impacto emocional criou esse tipo de comunicação. Ah, então, só para ver se eu entendi, seria então mais ou menos assim, como se fosse uma programação? Esse vício é uma programação que a pessoa tem? Por exemplo... Que faz com que ela se comporte daquele jeito? Exatamente. Toda sensação, todo sentimento forte libera uma química, libera endorfina, cortisol, neurotransmissores. E isso causa dor ao longo do tempo. Ou seja, ao longo do tempo a pessoa fica viciada, por exemplo, em solidão, em eternos recomeços, em brigar, em estresse, vício em raiva, vício em traição, diversos vícios. Então, conscientemente a pessoa não quer vivenciar aquilo, só que inconscientemente procura, como um viciado. Ah, então seria mais ou menos assim, ó. Esse processo todo é inconsciente, então mesmo que ela não queira, mas vem aquele impulso por conta daquela programação e faz com que ela reaja daquela forma? Seria mais ou menos assim? Exatamente, assim como, por exemplo, um viciado em álcool. O problema não é o bar que ele frequenta, então o problema não é o outro, primeiramente. É o vício pessoal, certo? E a outra questão é que ele procura no relacionamento a pessoa com os mesmos vícios para saciar aquele vício. Ou seja, a cachaça e o copo. Aquele pai que ele teve problemas de infância, pelo pai dele que também foi vítima, ele cresce, ele acha que amar o filho é amar do jeito dele. Então ele cresce para saciar esse vício de alguma forma no filho, sobre estresse, sobre cobrança, sobre se afastar da pessoa, criar intrigas, não saber se expressar por dores pessoais. Então nós temos aí dois pilares do vício emocional, da inteligência emocional, que é competência pessoal. Eu tenho que ter um relacionamento saudável, eu estando bem comigo mesmo e estando bem com o outro. O problema é quando você faz muito pelo outro e esquece de você. Então você ama, só que não necessariamente você está bem resolvido consigo mesmo, e leva esses problemas para outra pessoa. E aí começa a dar os conflitos de comunicação também. E como é importante, né, essa consciência para que a gente possa ter uma comunicação adequada, porque a comunicação é o nosso elo no relacionamento, né? É o que faz essa liga. Isso. E conta pra gente um pouquinho mais, alguma história, algum case que você tenha vivenciado, que você percebeu e que você pode compartilhar com a gente para que a gente possa trazer esse conceito que você acabou de compartilhar com a gente. Olha, familiar, né? Familiar, antes de mais nada, eu sou filho e você pai agora. Então, assim, ó, os dois lados, né? Parabéns! Agora você vai ter um monte de conteúdo aí para ser um excelente pai, né? Exatamente. Mas então... Ao longo desses anos, eu fui crescendo com a necessidade de se sentir amado, por exemplo, pelo toque e pelo elogio. O meu pai, por exemplo, eu tive que passar por esse processo para entender ele, as dores dele, fazer com que ele compreenda as dores dele, para nós sabermos o que cada um espera um do outro. Então chega o pai, como que eu me sinto amado? A dica é você deixar claro a sua expectativa para outra pessoa de como você se sente amado, perdoar em primeiro lugar, a autoconsciência emocional. Um exemplo, a mãe que não sabe dizer não para o filho. Eu converso com muitas mães que sofrem, tomam antidepressivo, dizem assim para mim, eu fiz de tudo para minha filha, para meu filho. Só que o filho não está satisfeito ainda com o que ela faz. Ela teve uma expectativa além, que suprir uma expectativa além para o filho não gosta. Isso é muito comum. Então deixa eu ver se eu entendi. Então você está querendo dizer que quando a gente eleva demais a expectativa no filho, então a partir daquele momento, se a gente fizer algo, a gente acaba não atendendo a expectativa do filho e ele não dá muito valor ao que a gente faz, é isso? Exatamente, é o teorema da satisfação, né? Não saber dizer não. Essa mãe que não sabe dizer não, ou pai, ele supostamente tem o medo da rejeição, o medo da crítica, ou até de ficar só. Porque no passado ele foi muito cobrado. Então ele cresceu com isso, ele tem que fazer tudo pelo filho, mas ele não faz por ele. E a outra questão é o tipo de comunicação que a pessoa se sente amada. Tem um livro do Gary Chapman, que é um livro famoso, 5 Linguagens do Amor, na qual o autor ele fala de 5 maneiras de você se sentir amado e amar. Por exemplo, aquela mãe, ela diz que ama o filho, só que o filho não se sente amado.
O filho diz que ama a mãe, só que a mãe sente um vazio grande. Por quê? Incompatibilidade de comunicação também. Além do vício emocional, né? Então, para o vício emocional, devemos o quê? Buscar a autocura, se perdoar os outros, aceitar os outros como eles são. E para a comunicação ser fluente entre os relacionamentos, é muito eficaz você chegar, por exemplo, Silvana, como você se sente amado? Esse Gary Chapman, ele fala que você pode se sentir amado como? Pelo elogio, pelo toque, pelo tempo de qualidade de passar junto com o filho, de dar um presente, de fazer um favor para ele. A minha esposa, por exemplo, a Aline, ela dá presente, a linguagem dela é dar presente, porque na infância ela sempre ganhou presente. E a minha linguagem é o elogio. Então passamos anos no casamento sem entender a linguagem do outro. Você vai pensar, poxa, interessante isso. Como ela se sente amada? Então eu fui perguntar à esposa, como você se sente amado? Eu já deixei claro lá em casa que meu jeito de me sentir amada é através de gestos de serviço. Gestos de serviço. Ai, quando a gente é ajudado, quando a gente percebe que o maridão lá está lavando uma loucinha, ou ajuda a tirar um lixinho, ou faz alguma coisa assim, para que a gente possa ter mais tempo junto, nossa, como eu me sinto amada. E isso é uma linguagem do amor também, exatamente. Não é? Silvana, temos que ter saldo na conta. Como saldo na conta? Você deposita naquela conta a moeda daquela pessoa para depois fazer o saque quando precisa expor a sua verdade. Por exemplo, para a Silvana, eu não vou elogiar a Silvana. Eu gosto de me sentir elogiado. Eu vou passar depois para ela isso. Só que eu vou entender como ela se sente amada e eu vou suprir as necessidades dela. Uma conversa com a verdade sem dor, uma verdade não retribuir com dor, falar da verdade, do sentimento. Explica pra gente como é que seria essa conversa sem dor. Muitas vezes, numa conversa de relacionamento, o que acontece? Discussões. E isso tira totalmente o foco, que é a solução do problema, e não o problema. Então, a primeira dica é realmente não retribuir com dor. Eu chego em casa e a minha esposa, por exemplo, está brava comigo. Eu não vou cobrar dela, eu não vou provar do que ela é já. Ela já sabe. Eu vou não retribuir com dor, então eu vou deixar minha dor. Porque no fundo, se a pessoa tiver o vício, ela vai querer beber aquele vício com a dor. Então a primeira coisa é não retribuir com dor, respira. Então, não retribuir com dor seria eu trazer automaticamente uma consciência daquele momento e não apenas reagir. E sim perceber que o outro está no momento que está agindo na inconsciência, quando ele está diante daquele comportamento. Então eu acolho isso, né? Respiro isso e aí respondo de uma maneira mais consciente. Seria isso? Responde com a verdade. A verdade. Se trata de sentimento, não se trata de provar para o outro, de resolver, se trata de um sentimento. Silvana, por exemplo, eu usei Silvana como supostamente um exemplo da minha esposa, né? Silvana, eu sei como você é, eu não quero cobrar nada de você, você até pode me maltratar, você até pode ficar isolada, só que eu tenho um sentimento aqui, Silvana. Eu tenho um sentimento que eu me sinto às vezes incompreendido por você. Eu chego em casa, eu me arrumo, e você não elogia. E a Silvana, ela faz tudo por mim, mas eu só quero elogio, porque a linguagem dela é de suprir, fazer favores. E Silvana, eu me sinto muito amado com elogio, com toque, eu sinto falta disso. Eu sei que você pode até ser do jeito que é, eu não quero que você mude, mas se trata da minha verdade, do sentimento. Então deixa eu ver se eu consegui entender, falando sobre um exemplo. Então imagina assim, eu estou irritada com o filho bagunceiro, por exemplo. Então, a retribuir com dor seria eu chegar lá gritando, seu bagunceiro, seu malandro. Isso seria uma reação com dor? Exatamente. Para o quê? Saciar o vício emocional. Em estresse, em briga. Filho, faz isso direito, menino. Menino, não é assim. A cobrança, primeiro deve-se elogiar a pessoa para ter o retorno. Você elogia o filho para ter nota boa e não espera ele tirar nota boa para elogiar. Então, voltando a esse caso do filho bagunceiro. Então a dica seria mais ou menos assim, eu quero entender, gente, porque essa dica é muito bacana. Então seria assim, ao invés de eu ficar gritando com ele para ele mudar, então eu deveria acolher esse filho? Exatamente. E aí com amorosidade, de repente expor que eu fico chateada, que eu fico triste quando eu vejo aquela bagunça e que eu acredito que ele teria condições de mudar? Perfeitamente. Em primeiro lugar, isso? A comunicação visual. As mães estão lavando as louças ou fazendo um trabalho no telefone falando, menino, faz aquilo, faz isso.
e perde a comunicação visual. A criança vai querer chamar atenção de alguma maneira, porque no fundo ela precisa se sentir amada, certo? E a mesma mãe vai parar tudo, vai olhar nos olhos da pessoa e dizer, filho, tudo bem. É buscar conquistar esse relacionamento. Não se trata de mostrar para a criança o que deve ser feito. Se trata de conquistar o relacionamento, depositar o saldo amoroso naquela pessoa, para depois você, com a sua verdade, com a sua comunicação, você direcionar aquele relacionamento e ter um relacionamento saudável. Então, Douglas, vê se faz sentido. Então, quando eu fico julgando e criticando o outro, a tendência é que o outro se afaste de mim. É isso? E na medida em que eu mudo essa postura e começo então a elogiar ou valorizar o jeito dele de ser, ele se aproxima de mim? Com certeza, porque ele precisa se sentir amado. Tudo pelo amor. Toda doença, toda falta de amor produz doença. Toda briga. Então a pessoa tem que conquistar isso, se aproximar dele para aproximar ele, né? E o que eu sempre tenho uma frase, um jargão, que é tem que borbulhar no seu coração. O que eu não tenho hoje é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. O que eu não vivo no meu relacionamento é pelo que eu não sei ou não faço. Porque se eu soubesse e fizesse, eu já viveria. O que você precisa saber no seu relacionamento que você não sabe hoje? O que você precisa fazer no seu relacionamento que você não está fazendo? Certo? Então o foco é em perguntar o que eu poderia fazer para me aproximar mais. E não o foco no problema. As pessoas sabem muito bem o que não querem no relacionamento. Mas eu pergunto, o que você quer de fato? Quem você quer se tornar como pai? Quem você quer se tornar como mãe, como irmão? Como o seu irmão sabe de você, eu convido você a chegar para o seu pai, para sua filha, e dizer, filho, eu quero que você me conheça melhor. Eu quero te conhecer melhor. Então, Douglas, para a gente fechar esse assunto que está muito bacana, preciso assim que você deixe 3 dicas práticas para o pessoal lá de casa. Como que eles podem então começar a processar mudanças na qualidade dos seus relacionamentos e aumentar aí o sucesso nessa área? Ok, 3 dicas, vamos lá. Primeira, entender a linguagem do amor. Você pode até pesquisar aí 5 linguagens do amor. Entender qual é a linguagem do amor do seu. Segundo lugar, não retribui com dor. Não reaja às dores, às discussões. Ouça. Terceiro, falar a sua verdade. A verdade. Se trata de um sentimento e se trata da verdade sem dor na hora certa. Esse falar a verdade equivaleria a dizer a ser transparente com o outro? Perfeitamente. Muito bom. Mas sem dor, né, Silvana? Sem queixa, sem vício, sem sentimentos tóxicos. E sim a verdade com respeito e com muito amor que vai dar certo. A amorosidade é uma dose, assim, é uma coisa que a gente precisa muito trazer nos relacionamentos e realmente faz toda a diferença. Então, Douglas, muito obrigada pela sua presença, por esse conteúdo maravilhoso e a gente quer contar contigo aqui novamente, viu? Muito obrigado, eu agradeço, espero que tenha ajudado de alguma forma, espero que você tenha relacionamentos saudáveis, melhores de hoje em diante e muito obrigado a você pelo convite e a toda a audiência do programa. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada. Então, nosso programa fica por aqui hoje. Muito obrigada pela sua audiência e voltaremos na semana que vem com conteúdos valiosos. Muito obrigada e até lá. Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem. Viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Olha o lixo. EPS ou isopor. O poliestireno expandido, ou EPS, é mais conhecido como isopor. Ele é uma espécie de plástico no qual é injetado ar. Tem inúmeros usos e pode ser infinitamente reciclado. Todo ano, consome-se mais de 35 mil toneladas de isopor no Brasil. Como contribuir com a reciclagem do isopor? Coloque isopor em pedaços no fundo dos vasos de plantas, em vez de pedrinhas, para drenar a água. O isopor precisa ser lavado e seco antes de ser descartado.
Tire também rótulos e fitas adesivas. Evite usar embalagens descartáveis de isopor. Leve sua marmita para comprar comida, por exemplo. No mercado, prefira produtos a granel e coloque em sua sacola ecológica. Nunca jogue isopor na natureza. Na coleta seletiva, jogue na lixeira vermelha, junto com plásticos. Eles colocam numa máquina que moe esse material, fragmenta ele, torna partículas menores, e com a temperatura ele se torna, na sequência, pela mesma máquina, um material aglomerado, assim, que ganha peso e uma forma mais adequada para ser processado para usos diversos posteriormente. Então, essa é uma maneira simples, relativamente simples, e de baixo custo para fazer essa primeira etapa da reciclagem do isopor. A maioria dos estudos hoje considera que sim, que o isopor é um material 100% reciclável. Na sua forma geral, ele o é, tanto que já existe toda uma cadeia de uso desse material que permite algum retorno financeiro para aquelas pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. Então é sempre recomendável que se faça a reciclagem da maneira simples, né, mas que seja eficiente, que esteja de acordo com as normas ou com o costume daquela comunidade, né? A Câmara dos Deputados tem um projeto de lei que trata da proibição do uso de embalagens de isopor em mercados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, obriga fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a garantir o retorno dos produtos à origem após o uso pelo consumidor. Faça você também a sua parte. Caso não haja coleta seletiva na sua região, procure o ponto de entrega voluntária mais próximo. Reduza, reutilize, recicle, recupere. Olha o lixo! O nosso programa Estênio Melo Show, um showman da sua TV.